bem, muito bem. Deu muito certo. Olá. Olá, olá, olá. Olá, senhoras e senhores. Tudo bem? E aí, meu rei? Como vai? Ele voltou das guerras, viu? E aí, doutor? E aí, tudo certo? Tudo certinho. Vamos fazer uns testes finais aqui. Eu acho que eu vou pegar o canal desse gato. Eita, rapaz, céu. E aí? Tudo certo? Fazer uns testes finais aqui. Vai querer fazer um Fazer o quê? online? Cara, sei lá, vai ficar muito tempo, né? Ia fazer pro Darwin também, mas eu acho que vai ficar muito tempo, uma live no Instagram. O nosso objetivo é que seja uns 30, 40 minutos. Tá. Tá bom o enquadramento aqui, Scar? É pro Case Studio, né? Já pra fazer um jabá, falar pra ir pro Case e tudo mais. Sim. Só no início. Tá, sim, Pra, sim. no final, responder se tiver. Já deixar engatilhado, né? Sim. Nossa, se eu fizer isso no meio da transmissão, vai ser tão legal. Vou te matar. Nossa, e eu vou me matar. Você não vai me matar, não. O bom é que a gente tem uma equipe muito preparada aqui para o programa.
A gente não sabe os caminhos do setup dele, o que é investimento. A gente percebeu isso pelas redes da ABS. Aí a gente achou legal fazer um conteúdo só disso. E gratuito, né? Pra quem não consegue ir ao case ou não sabe o que é o case. Show. Você tem o link da live? Temos. Você pode mandar. Pode me passar, que daí eu já deixo aqui do lado. E qualquer coisa, se tiver alguma pergunta, alguma coisa, eu já... Esse é o primeiro? Segundo. Segundo? O primeiro foi quando? Hoje. Foi 11 horas. foi às 11, boa.
Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Case Studio. Esse é o nosso segundo episódio, então só para explicar para vocês que estão nos acompanhando, primeiro, está tudo ok aqui? Se alguém não estiver nos ouvindo, fala aqui nas mensagens, a gente está acompanhando também. Pessoal, o Case Studio é uma iniciativa da AB Startups, Associação Brasileira de Startups, no qual, previamente ao Case, que é o maior evento de startups e empreendedorismo do Brasil, a gente está trazendo alguns conteúdos já para aquecer a discussão de alguns assuntos sobre startups e depois que vão ser tratados também dentro do Case. Só para lembrar, o Case acontece dia 28 e 29 de novembro, então se você ainda não se inscreveu, corre lá. Cada semana aí está tendo algumas mudanças de lotes, então quanto antes vocês se inscreverem e comprarem seus ingressos, melhor para vocês. Bom, só para avisar, eu estou aqui com o Chepo, com o Thiago, com a Scarlett. O Chepo é do Darwin, o Thiago e a Scarlett são da AB Startups, eles vão estar acompanhando aqui a transmissão. Também, pessoal, se vocês tiverem qualquer coisa aí, manda para cá. Bom, pessoal, eu sou o Anderson Vustro, para me apresentar rapidamente, eu sou diretor de aceleração do Darwin Startups. O Darwin é uma aceleradora de startups, no qual a gente faz investimento em startups em early stage, então nas fases onde elas estão com um MVP já rodando, com os primeiros clientes, enfim, validando muitas das coisas, e a gente auxilia, além do investimento de R$200 mil, a fazer com que ela se desenvolva, cresça de uma forma mais acelerada. Tá? Se vocês tiverem interesse também, a gente está sempre vendo novas oportunidades, conversando com empreendedores, vocês podem acessar o site darwinstartups.com, que a gente vai poder conversar com vocês no segundo momento. Pessoal, Thiago, você está com a apresentação aberta aí já? Show de bola. Pessoal, como eu falei, a gente vai conversar um pouquinho sobre os estágios de uma startup. Tá? A gente vai abordar algumas dessas etapas. Eu já queria iniciar conversando com vocês e deixando aberto para que, caso vocês tenham alguma pergunta, caso vocês tenham alguma questão ao longo do webinar, que vocês já deixem registrado aqui nos comentários, que ao longo do nosso bate-papo eu vou respondendo, ou ao final também, caso a gente não tenha tempo, a gente também converse mais. Tá bom? Thiago, por favor, pode passar a agenda aqui. A agenda está com 3 tópicos, basicamente. Então, primeiro, estágios, que eu vou falar um pouquinho sobre ideação, validação, tração e escala. Eu já me antecipo que eu vou focar principalmente nas etapas iniciais de ideação, validação e tração. Escala já é um segundo momento no qual eu acredito que muitos das pessoas que estão nos assistindo, os empreendedores, eles não estejam ainda nessa etapa de escala. Posteriormente, caso ainda tenha alguma pergunta, eu vou conseguir responder para vocês. E por último, quero compartilhar alguns conteúdos, alguns livros, podcasts e sites no qual vocês podem entrar para saber mais, para entender um pouquinho melhor sobre o que a gente vai abordar. Tá? Bom, próximo slide aqui, eu peguei só como título de referência, é um slide no qual a gente faz a apresentação do Darwin, mas vocês podem ter uma ideia de quais são as etapas, algumas das etapas no qual a startup ela acaba passando, né? Então, inicialmente com a ideia, posteriormente com um MVP, no qual traz os primeiros clientes, depois encontra o Product Market Fit, que a gente chama, que é o tão sonhado momento que as empresas tentam buscar, faz a construção de uma máquina de vendas e começa a sua escala. Tá? Próximo slide, Thiago. Então, ao invés de eu pegar e falar sobre todas essas etapas, eu dividi nessas 4 etapas que eu mencionei anteriormente. Então, a primeira etapa é ideia, segunda etapa validação, terceira etapa tração e a quarta etapa escala. Tá? Vamos começar conversando um pouquinho sobre a ideação. Ideação é basicamente o momento no qual, beleza, eu tive uma ideia de negócio, conversei com alguns amigos, com alguns colegas, com alguns companheiros de trabalho, então eu estou numa situação no qual, beleza, eu acho que tem uma oportunidade de negócio aqui. Tá? Dentro disso, qual que é o objetivo no qual se busca dentro dessa etapa, né? O primeiro é entender e se apaixonar pelo problema,
uma das principais questões que acontecem é que vários dos empreendedores querem encontrar soluções, geralmente, para problemas que não existem. Eu já passei por essa situação, alguns dos principais empreendedores já que também tiveram sucesso, tiveram esses momentos. Então, o objetivo aqui é primeiro entender e se apaixonar realmente pelo problema, né? A segunda questão é encontrar realmente pessoas com esse mesmo propósito, com essa mesma vontade, tanto de empreender como de estar solucionando esse problema, né? E por último, é fazer uma análise de mercado, é entender como é que funciona essa dinâmica, ir mais a fundo sobre esses pontos específicos, tá? Quais são os pontos de atenção que eu queria trazer aqui nessa etapa? A primeira é a questão de alinhamento entre os sócios, tá? Isso é uma coisa que, por vezes, acaba não acontecendo no início, mas que é super importante, no qual entender quais são as expectativas dos seus sócios, o que eles querem fazer, aonde eles querem chegar, se eles querem construir um negócio que é vários multimilionários, ou se eles querem construir um negócio que, beleza, é um way of life ali para viver confortavelmente e não se preocupar muito. Por isso que a gente fala dessa questão, porque geralmente empreendedores com desalinhamento já no início, por vezes passa 6 meses, 12 meses e aí começam a haver fricções, começam a haver discussões no qual se você tivesse alinhado anteriormente, talvez você tivesse evitado, né? E outra questão de alinhamento são as contribuições, são os papéis de cada um, né? O que cada um vai fazer, qual que é a responsabilidade de cada um, o que cada um pode contribuir dentro do negócio, se vai ser part-time, se vai ser full-time, enfim, todas essas questões que vão influenciar diretamente no resultado do negócio e assim por diante, né? E dentro disso, a gente traz a questão do Founders Agreement, ou é um acordo de sócio, acordo de fundadores, acordo de cotistas, no qual a gente chama, no que não necessariamente é um acordo, não é a constituição do negócio em si, mas é um acordo no qual ele já traz as condições de entrada e saída de novos sócios, não de colaboradores em si, mas de novos sócios, né? Por que isso é importante? Porque quando está no início, geralmente está tudo bem, é um período no qual tem muita expectativa, muita ansiedade, enfim, é um período de alegria, igual matrimônio, né? Então, o casamento é um momento de felicidade, porém, quando as coisas não vão tão bem, é onde começam as discussões, onde começam todas essas partes no qual as desavenças aparecem. Por isso que é super importante tratar, já dentro desse acordo de sócios, sobre as questões de condição de entrada e condição principalmente de saída dos sócios. Por exemplo, caso um sócio pare de trabalhar ou ele tenha se proposto a trabalhar de uma full-time, por exemplo, e ele não faça isso, você já tem bem claro que ele vai poder ter uma saída ou vai ceder sua participação e assim por diante, e não ter nenhum ônus para a empresa em si, para o negócio, né? Outras questões que eu coloquei aqui, responsabilidades, né? Então os papéis de cada um, da mesma forma que eu comentei sobre contribuições, a participação de cada um, ou seja, quanto que você vai ter de equity, quanto que você vai ter de percentual dentro desse negócio, né? Quanto que cada um vai ter. E também é importante mencionar sobre a questão de propriedade intelectual, ou seja, tudo que é desenvolvido dentro desse grupo, ele é de autoria da própria empresa, né? Então, não tem a chance de, caso alguém queira sair para montar o mesmo negócio, essa pessoa esteja impossibilitada de acordo com essa questão de acordo de sócios. Tá, pessoal? Bom, alguns erros comuns que acontecem dentro desse período. O primeiro é o medo de falar sobre ideia e negócio. Então, geralmente, empreendedores de primeira viagem têm esse receio de que alguém vai copiar a minha ideia, alguém vai fazer a mesma coisa, se eu contar para fulano, ciclano, ele vai depois fazer. Então, eu posso garantir para vocês que a chance, a probabilidade disso acontecer, ela é baixíssima, né? Da mesma forma como a chance da sua ideia ser única, ela também é baixíssima, dado que a gente tem aí
cerca de 7, enfim, nem sei quantos bilhões de habitantes a gente tem aqui no planeta Terra, então provavelmente alguém já teve a sua ideia, então não tenha medo de conversar, de expor ela, e é com essas, expondo ela, é com os feedbacks que você recebe que você vai conseguir melhorar ela. Tá? Outro erro super comum é o desenvolvimento de qualquer solução antes da hora, então um desenvolvimento prematuro. Então, não façam nada antes de validar, antes de testar, antes até mesmo de vender a solução que vocês estão querendo para resolver um determinado problema. Então, eu super indico que evitem ao máximo fazer qualquer desenvolvimento no início. Tentem utilizar plataformas que já estão prontas, seja Excel, seja Airtable, seja qualquer outra coisa que vocês consigam fazer manual, no qual a gente chama geralmente de concierge. Tá? Outro erro super comum, equipes com o mesmo background e experiência. O que a gente quer dizer com isso? O que eu quero falar? Por vezes são 2, 3 amigos de faculdade, no qual estudaram juntos, trabalharam juntos, enfim, tem toda a mesma experiência, mas por vezes não tem a sua complementaridade de skills. Por exemplo, um cara que tem um viés mais técnico com um cara que tem um viés mais comercial, com um cara que tem um viés mais administrativo, financeiro e assim por diante. Então, é super importante nesse momento, que é um momento no qual você também está estruturando quem vai compor o seu negócio para fazer ele acontecer, tornar a sua ideia realidade. É super importante ter alguém complementar ao que você faz, né? Então, não adianta todas as pessoas saberem a mesma coisa, sendo que tem skills, tem habilidades faltantes dentro da equipe. Tá? E por último, que é um dos principais pontos e que eu acredito que é o mais importante, que é um dos menos discutidos, é a questão de cap table bagunçado. O que eu quero dizer com isso? Cap table é basicamente a sociedade, né, a questão de participação societária do qual cada um tem. Né? Geralmente, nesse início, se dá muita participação. Como é um momento no qual um negócio não tem muito valor, por vezes isso não é tratado com a diligência necessária. Então, eventualmente vão ter ofertas de participação a advisors ou a investidores, no qual não condizem com a realidade futura do negócio. O que eu quero dizer com isso? Se você tirar muito do seu equity nesse momento, vamos supor 50%, 60%, 70%, você vai prejudicar todo o futuro da tua empresa, no qual você vai necessitar de captação e você vai necessitar que seja ainda mais diluído a participação dos seus sócios. Né? Isso eu até quero trazer esse quadro, no qual é uma pesquisa feita pelo pessoal da CapShare, no qual ele menciona sobre quanto cada rodada nos Estados Unidos teve de diluição média das startups. Foi uma pesquisa feita com 10 mil startups. CapShare é uma ferramenta no qual ela faz gestão de equity, né, gestão de participação, investidor, founders, advisors e assim por diante. E aqui ele demonstra que empresas que captaram uma rodada de seed americano, nesse caso, né, um seed americano, aí, ele está na faixa de $1 milhão, eles tiveram uma diluição de 27%, ou seja, 27% ficou nas mãos de investidores. Não necessariamente o investidor dessa rodada específica, mas pode ter acontecido de algum anjo, algum amigo, algum outro investidor ter entrado antes. E assim por diante. Então aqui ele tem a questão de Series A, Series B, Series C, Series D, e assim por diante. Só estou trazendo isso como título de referência, porque é super importante vocês terem ideia do valor que um cap table tem futuramente quando, qualquer investidor for avaliar o seu negócio. Tá? Boa, vamos lá. A questão de investimento nessa fase de ideação, como eu falei, a ideia não vale nada, é super importante nesse momento você ter foco em entender o problema do mercado, entender como é que o mercado funciona e principalmente como a sua equipe pode construir algo em cima desse mercado, em cima desse problema.
né? E aqui eu sugiro, caso vocês vejam a necessidade de receber um investimento, Triple F, que a gente chama aqui Family, Friends and Fools, né? Então, família, amigos e tolos, que a gente costuma chamar, enfim, pessoas do seu ciclo que têm interesse em investir, que geralmente são pessoas no qual elas estão dando esse dinheiro para você sem muita expectativa de retorno, né? Mas o que eu mais sugiro dentro dessa própria etapa é fazer bootstrapping, ou seja, é você caminhar com as próprias pernas, é você trabalhar, seja, não necessariamente, eventualmente se você estiver já em algum trabalho, que você faça isso em paralelo, faça toda essa análise, faça toda essa construção e toda essa avaliação de mercado, enfim, toda essa pesquisa, esse desenvolvimento, em paralelo com o seu negócio, né? Porque uma vez que você já tem mais certeza, mais respostas dessas perguntas, você começa a ter mais subsídio para você conversar com algum investidor, seja ele mais ou menos qualificado, para que ele possa acreditar no seu negócio e fazer esse investimento. Tá, pessoal? Por último, só na questão de ideação, algumas dicas e boas práticas. Foco sempre no problema e não na solução. A solução é simplesmente um meio. O teu cliente está buscando o resultado em si. Não necessariamente se esse resultado vai ser com blockchain, com machine learning ou com Excel. Se você está agregando esse resultado, está fazendo com que ele atinja esse resultado, esse é o principal fator. Como eu falei, fundadores complementares com o mesmo propósito. O propósito é super importante, ou seja, que querem melhorar esse mercado, solucionar esse problema, né? A gente sabe que empreender é extremamente difícil, é uma montanha-russa de emoções, então é super importante ter algo além da expectativa financeira, né? E como eu falei, fundadores complementares, no qual eles consigam se agregar de acordo com as habilidades que cada um tem. Sugiro também vocês terem já esse Founders Agreement, já terem esse acordo de sócios, de fundadores, no qual vocês já definem participação, responsabilidades e assim por diante, no que eu comentei. Evitem ao máximo o desenvolvimento prematuro, né? Não façam nada antes de falar com muitas pessoas, falar com muitos potenciais clientes. E como é um momento no qual não necessita de tanto de desenvolvimento, vocês podem fazer isso por bootstrap, podem fazer isso com os meios financeiros próprios. Beleza, pessoal? Teve alguma dúvida aqui? Scarlett, você chegou a ver alguma coisa ou está tudo certo? Tá tudo certo. Só o Dantas aqui, Darwin aceita projetos em qualquer fase. Dantas, só te respondendo, a gente aceita projetos principalmente na fase de validação e de tração, tá? De ideia, é muito pouco provável que a gente aceite, porque, como eu falei, a ideia não vale muita coisa, então a gente quer ter mais indícios de que realmente tem uma boa oportunidade ali, tem um negócio. E como a gente tem um período de aceleração de 4 meses, que é um período relativamente curto, se você está na fase da ideia, não tem nenhum MVP pronto, por vezes só para fazer o desenvolvimento desse MVP você vai demorar mais do que 4 meses ali, que é o período de aceleração, e não vai conseguir aproveitar ao máximo o que a gente pode oferecer. Tá bom? Bom, voltando aqui para os slides, período de validação, então, período no qual, beleza, já vi já tive a minha ideia, já vi que tem alguma oportunidade de negócio aí, já tenho uma equipe minimamente formada, e agora, o que eu faço, né? Então é uma situação no qual já aparentemente existe um problema, mas tem que agora validar, tem que agora testar. Tá? Qual que é o objetivo, então? O objetivo é realmente validar esse problema, validar esse modelo de negócio, e geralmente essa validação significa dinheiro, ou seja, significa faturamento, significa você vender realmente a solução que você está se propondo a resolver. Existem raras exceções, geralmente exceções no mundo B2C, B2B2C, ou seja, business to consumer ou business to consumer.
Vou dar alguns exemplos. Então, por exemplo, o Facebook, que demorou alguns anos para monetizar, porque ele estava tracionando, estava ganhando escala dentro do engajamento dos seus usuários, né? E posterior a isso, ele adicionou uma camada aí de mídia, de advisor, no qual conseguiu monetizar. Da mesma forma, Uber, da mesma forma, LinkedIn, da mesma forma 99, Rappi e assim por diante, no qual eles conseguem agora monetizar. Mas inicialmente eles tinham um modelo no qual eles precisavam ganhar volume, tracionar a base de usuários para depois monetizar. Tá? Bom, mas voltando aqui, então, o objetivo, validar o problema e já tentar validar um modelo de negócio, ou seja, como é que você vai vender, qual que vai ser o teu modelo de remuneração e assim por diante. De monetização, ou melhor. Pontos de atenção aqui. Primeiro ponto é a definição do que você quer testar, né? O que você quer validar, qual que é a sua métrica de sucesso, por quanto tempo você vai testar, com quantas pessoas, qual que é o perfil dessas pessoas, ou qual que é o perfil desses negócios. Isso é super importante porque geralmente essa é uma etapa no qual é difícil o empreendedor ter foco. Como o empreendedor conversa com muitas pessoas, muitas empresas de diferentes perfis, cada um fala uma coisa, cada um quer uma coisa, então é difícil você conseguir, primeiro, atender todos, e quando você tenta atender todos, você acaba ficando numa camada superficial de conhecimentos de cada um desses perfis, né? Então, o que eu sempre sugiro é ter foco nisso daí, definir muito bem o que vocês querem testar e, a partir disso daí, ir para a rua e falar com o máximo de pessoas. Eu vou dar um exemplo aqui. Uma das empresas nossas, ela queria testar um novo modelo no qual empresas logísticas elas poderiam utilizar a mesma solução que ela estava oferecendo para empresas de tecnologia, né? Só que com um ticket muito superior, algumas vezes superior, né? E com um problema muito maior do que essas outras empresas. Então, eles já tinham um cliente, eles queriam ver se tinha um mercado em cima disso. O que eles fizeram? Eles definiram que dentro dos próximos 90 dias eles iriam conversar com o máximo de empresas. A gente havia definido que uma das métricas de sucesso era fechar contratos, né? Então, no caso deles, foi fechar 4 contratos. Então, dentro dos 90 dias que a gente teve junto com eles, a gente abriu as portas para várias empresas de logística para que eles conseguissem conversar, entender melhor e, a partir disso daí, verificar se conseguiam validar que havia um mercado, havia uma oportunidade ali, ou caso não houvesse, beleza, vira a página e vai para a próxima e você tem certeza absoluta que não é ali que você vai cavar, né? Bom, dentro disso, é super importante ter uma abordagem consultiva, então, ter uma abordagem no qual você tenha foco no aprendizado mesmo. Nesse momento, a parte qualitativa é muito mais importante do que a quantitativa. Você não está querendo ver métrica, resultados. Talvez, de acordo com o seu modelo de negócio, sim. Por exemplo, se você tem um aplicativo, se você tem alguma coisa que vai direto no usuário final, aí sim você vai medir muito o engajamento. Mas a maioria dos casos de B2B, que são os casos no qual eu tenho maior conhecimento, geralmente são questões de entrevista, questões de conhecimento da dinâmica do cliente, dos processos, quem são as pessoas que influenciam nessa tomada de decisão, e assim por diante, né? Quais são os gargalos, e assim por diante. E por último, é super importante se atentar a contratos, né? São os contratos junto com os clientes que eventualmente você, caso encontre aí um fio da meada e consiga convencer alguém de utilizar a sua solução, que ele se torne cliente, né? Então ter esses contratos já é uma ideia de que você vai necessitar. E também é um momento no qual geralmente se constitui a empresa. É um momento no qual vocês já colocam todos os sócios dentro do quadro social e todos são responsáveis aí pelo negócio. Alguns erros comuns. O primeiro dos erros é não cobrar. Então, o que geralmente acontece, e
eu tive uma experiência na pele no qual eu passei 8 meses dentro do meu negócio sem cobrar, na ilusão de que o cliente estava super interessado nisso, os clientes, né, na realidade, estavam super interessados nisso, e quando a gente mudasse a chave, a gente iria receber. O que aconteceu? Passaram-se 8 meses, é lógico que a gente aprendeu muita coisa, mas a partir do momento que a gente cobrou, praticamente nenhum deles se ofereceu a pagar, né? Então, a gente poderia ter reduzido isso a 2, 3, no máximo 4 meses aí, e evitado um grande desperdício financeiro. Então, tenham em mente de que tudo que vocês vão ofertar, ele deve ser cobrado. Seja uma POC, seja alguma ferramenta, plataforma, enfim, tudo que vocês estão dispostos a oferecer, tenham em mente isso. O segundo erro muito comum é tentar forçar a venda, então, não ouvir, não aprender, não estar disposto a tirar essas informações qualitativas que eu comentei. Então, como eu falei, tem uma abordagem consultiva, tem uma abordagem no qual vocês visam aprender antes de mais nada, né? Porque a venda em si ela vai ser consequência. Se você conseguir aprender, entender qual que é o problema que o seu cliente tem e a partir disso daí oferecer algo que realmente ele tem interesse, a venda vai ser consequência. Novamente, desenvolvimento prematuro. Então aqui, por vezes, eu gosto de colocar a carroça na frente do burro, então venda antes de você ter algo, principalmente em modelos B2B, no qual você tem a oportunidade de fazer toda a negociação ou parte da negociação sem que o cliente ele necessite utilizar a ferramenta, a plataforma, a solução, você pode já oferecer isso, ou por vezes pode oferecer completamente algo que você ainda não tem. Tá? Por que eu digo isso? Porque muitas vezes a gente pega e desenvolve algum negócio no qual depois o cliente muda completamente ou não tem interesse dentro desse negócio, né? Então, evitem esse desenvolvimento prematuro. Como eu falei, tentem Excel, tentem à mão, tem diversas ferramentas aí que você pode fazer no modelo concierge, ou seja, no modelo manual aí, no qual por trás da interface vocês estão trabalhando em cima disso, tá? Vender a solução ao invés do resultado. Então, como eu falei anteriormente, o seu cliente ele quer saber do resultado em si, não do meio como você vai chegar a esse resultado. Independente se é blockchain ou se é Excel, é super importante que vocês vendam o resultado em si. E geralmente essa venda de resultado é ou aumentar a receita ou diminuir gastos. Tá? Todo mundo está buscando um desses dois quando eu estou falando mais de B2B. Né? Quando eu estou falando mais de B2C, daí já envolve outras questões como marca, como conforto e assim por diante. Erros comuns também, falta de foco, como eu falei anteriormente, né? E não vou me adentrar na falta de foco, eu já comentei, mas o último ponto é se portar como uma startup. O que a gente vê muito são empreendedores querendo se diminuindo pelo fato de se portarem como startups. Na sua grande maioria das vezes, o que acontece poxa, eu sou uma startup, eu posso cobrar mais barato, eu tenho menos custos, enfim. Tirem isso de mente, trabalhem como se vocês fossem uma empresa normal, no qual está em desenvolvimento, tem algumas coisas que não estão 100% completas, é lógico, é super importante deixar isso transparente para quem vocês estão conversando, mas não se diminuam pelo fato de vocês serem uma startup. Né? Vocês são uma empresa num estágio no qual é considerado uma startup, no qual são no estágio de validação. Então, vamos lá. Deixa eu só perder o slide aqui. Investimento. Nesse momento de investimento, o que o investidor quer ver é principalmente o conhecimento que vocês têm do mercado, de causa, e a capacidade que a equipe tem para executar esse negócio. Né? Eu coloquei aqui no slide números são plus, então se vocês já trouxerem
número de clientes, faturamento, engajamento, audiência, lista de espera, por exemplo. Por vezes eu não tenho a minha solução pronta, mas eu tenho 5.000, 10.000 pessoas ali que já se cadastraram para utilizar quando estiver pronto. Então isso é super importante. Tá? E nesse momento, novamente, a gente pode envolver Triple F, anjos e aceleradoras. Então, como eu falei, é nesse momento que o Darwin já começa a entrar. Né? Anjos também já fazem alguns aportes nesse momento, e Family, Friends and Fools também. Pessoal, vou passar um pouquinho mais rápido, porque o tempo a gente já está um pouquinho atrasado, a ideia era ser um pouquinho mais curto. Bom, dicas de boas práticas, então, como eu falei, foco, escutar ao máximo possível, sempre com um viés de aprendizado, cuidar com os falsos positivos. Então, como eu falei, a minha questão foi, eu não cobrei e o cara estava utilizando, mas ele não estava utilizando como um todo e ele não via tanto valor assim. Então, aquilo ali para mim foi um falso positivo. Né? O problema é sempre maior do que a solução, então foco nisso. E uma das dicas que eu sempre dou é ofereça consultorias, ofereça POC, para que os seus clientes, para que você entenda melhor os seus clientes, a demanda deles e que você consiga ajudá-los e ver se realmente esse problema que eles têm é realmente um problema que vocês podem solucionar, que vocês podem fazer dele um negócio. Bom, vamos lá para tração, pessoal. Então, tração é um momento no qual, beleza, vocês já têm uma ideia de validação, vocês já venderam para os primeiros clientes, agora está no momento de vocês realmente verificarem se isso é um falso positivo, como eu falei, se é unicamente alguns poucos clientes, ou se vocês têm um mercado específico para vocês irem atrás. Então, o objetivo aqui é validar demanda, então mais pessoas, mais empresas querem, validar qual que é o canal de vendas, né, já iniciar uma construção da sua máquina de vendas, né, e encontrar o que a gente chama de Product Market Fit, o tão sonhado Product Market Fit, que é realmente ter um modelo de negócio, uma solução para um problema específico, para uma persona específica, fazendo a venda dentro de um canal específico. Tá? Alguns pontos de atenção. Primeira questão, validação de canal de venda. É super importante vocês testarem um canal de venda, alguns canais de venda, e depois focarem no mais interessante, né, no que dá mais resultado. Por que eu digo isso? Geralmente, empreendedores têm um problema com foco, não somente na questão de validação, mas também na questão de venda. Então, se você está fazendo uma venda, vou pegar um exemplo B2B, né, você está vendendo enterprise, no qual você está fazendo inside sales, ou seja, você está fazendo ligação remota, você está fazendo inbound, está produzindo conteúdo, e você está utilizando um canal, ou seja, um representante, um revendedor, alguma coisa, olha quanto que você precisa gastar de energia para cada um desses três. Então, primeiro, inside sales, você tem que montar uma equipe para fazer ligação, para fazer o filtro, fazer SDR, fazer o fechamento e assim por diante, fazer depois o acompanhamento, né, o CS. Fazendo inbound, poxa, preciso fazer conteúdo, preciso produzir, tem que ter toda uma estrutura de marketing e também, vou utilizar um canal como representantes, eu ainda tenho que ter toda uma estrutura para dar subsídio para que esses representantes eles consigam, certo? Então, nesse momento, é muito melhor a gente focar em algum desses três, ou seja, na melhor das opções que dá mais resultado, para que, uma vez bem estruturado isso daí, você comece a ter novos canais de venda. Tá? Definição de ICP. O que é ICP? Ideal Customer Profile, ou perfil de cliente ideal. Então, o que isso significa? Eu saber que o meu perfil de cliente são empresas de 100 a 200 funcionários, com faturamento de X milhões, que trabalham em tal segmento e assim por diante. Então, quanto mais informação que você tem sobre o perfil de cliente que compra de você,
mais subsídio você tem para refinar a tua estratégia e para ir diretamente em quem realmente quer comprar o seu negócio ou quem realmente tem esse problema, essa dor. Tá? Outro ponto de atenção, contratações. Nesse momento, é um momento no qual você começa a expandir a equipe. Provavelmente, se você já está na fase de validação, você já teve os seus primeiros funcionários, mas aqui é um momento de estruturação já dar mais corpo ao negócio, né? Então é super importante você ter dentro dessas contratações pessoas realmente alinhadas com o projeto, pessoas que estão talvez sacrificando o financeiro de curto prazo para um bem maior, né? E por último, a questão de processo. É um momento no qual você vai estruturar já a sua máquina de venda, vai entender como é que funcionam todas as etapas, sejam elas de vendas, sejam elas de marketing, sejam elas de customer success e assim por diante. Vamos lá, Thiago passou aqui. Alguns erros comuns. Escalar prematuramente. O que isso significa? Por vezes, algumas empresas elas captam dinheiro, elas têm alguns clientes específicos e elas acreditam que esses clientes são os donos da verdade, que vão ter já centenas, milhares de clientes parecidos com eles. E o que elas fazem? Elas acabam inflando a sua operação, ou seja, contratando muita gente, gastando em marketing principalmente, muita verba e dando com o burro na parede, né, vendo que isso daí não é realmente verdade. Então, tem que ter um pouco de cautela, porque o próximo ponto que eu coloco é run out of money, ou seja, não ter dinheiro depois para se pagar as contas, né? Então, captou, inflou muito a estrutura, está queimando muito caixa, passam-se 6 meses, você não conseguiu alcançar o resultado específico e, por vezes, você tem que fazer alguma mudança drástica, ou seja, demitir aí, grande parte do seu quadro de funcionários. Tá? A gente teve em algumas empresas do Darwin, é mais normal do que vocês imaginam, mas é algo que a gente tem que ter cautela e tem que ter essa visão. E por último, contratação de VPs e executivos. Como é um momento no qual você ainda precisa de pessoas que carreguem o piano, ou seja, pessoas que coloquem a mão na massa, pessoas que pensem tanto na parte estratégica, mas também tenham um pezinho no operacional, é super importante vocês contratarem pessoas com esse perfil. Quando você já contrata um VP de vendas, algum executivo, alguém que por vezes é mais maduro, essa pessoa geralmente, ela, primeiro, tem seus vícios, né? E segundo, ela não está tão disposta, segundo ela é cara, terceiro, ela não está tão disposta a colocar a mão na massa, porque ela pode já ter um histórico no qual ela tinha dezenas, centenas, ou até milhares de pessoas para se fazer isso. O que a gente vê muito nesse momento são empreendedores que acabam contratando um VP de alguma grande corporação, de alguma multinacional e assim por diante, no qual gastam uma nota e acabam não tendo o resultado esperado, porque o perfil deles é diferente do perfil que a startup necessita. Parte de investimento aqui no momento de tração. Então, o que o investidor quer ver são indícios de que você encontrou o Product Market Fit, né, que você encontrou. Como eu falei, o ideal é você ter uma estrutura em linha, ou seja, você tem um problema, uma solução para um determinado problema dentro de uma única estratégia de marketing, vendas e comercial, com um perfil de cliente já bem específico, ou com poucos perfis de clientes já bem específicos, no qual você já consiga ter métricas, subsídios para você conseguir demonstrar que realmente tem um negócio, uma oportunidade boa aí. Também investidores valorizam muito a equipe nesse momento. Vocês podem ter certeza que o investidor sempre vai ter como o primeiro lugar a valorização da equipe, se é uma equipe boa, complementar, com conhecimento, experiência de mercado. Nesse momento também é super importante que o que os investidores também avaliam é o mercado, enfim, o tamanho desse negócio, o tamanho dessa oportunidade. E por último, mas também super importante, são as métricas que vocês têm.
CAC versus LTV, engajamento, qual que é a tua taxa de crescimento nos últimos meses e assim por diante, né? Como eu falei, nesse momento também tem as aceleradoras já entram, então o próprio Darwin entra com investimento, seja compondo uma rodada ou seja com investimento de aceleração. Os próprios anjos também fazem muitos investimentos nesse momento. E aqui a gente já começa a introdução de fundos de investimento, ou seja, VCs, né? Venture Capital, no qual eles já são instituições mais estruturadas, regulamentadas, que já fazem cheques por vezes maiores do que os próprios anjos e aceleradoras. Bom, para finalizar aqui, tração, dicas e boas práticas. Primeiro, estruturação e acompanhamento de KPIs, isso já é super importante. Então, no momento de validação, você estava lá muito na questão quali, entendendo a dinâmica, os processos, o mercado, o seu funcionamento. Agora, nesse momento, você começa a ter mais informações quantitativas, ou seja, como eu falei, CAC, LTV, engajamento, tua taxa de crescimento, faturamento, número de clientes e assim por diante. Tá? Contratação de pessoas que já estruturaram áreas, ou seja, como eu falei, pessoas que carregam o piano realmente, que já fizeram uma área de marketing, de inside sales, de outbound, seja o que lá for a sua estratégia, ou que já montaram uma equipe de vendas e assim por diante, que essas serão as pessoas principais que vão conseguir fazer com que o seu negócio chegue na próxima fase. E por último, foco em um canal específico de vendas. Como eu falei, é uma estratégia em linha no qual você necessita ter muito bem formatado um canal de vendas. É lógico que eventualmente você pode ter mais de um, mas que, desculpa, você tenha um muito bem formatado, estruturado, com o processo e assim por diante. Bom, vamos por último na escala aqui, pessoal. Uma vez que você encontrou seu Product Market Fit, agora você chega no momento de escala, que é o momento de crescer o seu negócio, né? E aqui eu coloco tanto crescer verticalmente como horizontalmente. Então, verticalmente, o que a gente está falando? A estratégia em linha, no qual você já definiu o seu ICP, o seu perfil de cliente, isso daqui você tem que fazer um deep dive, você tem que conseguir ao máximo ganhar esse mercado, né? E uma vez que você já tem essa máquina rodando, que você já tem esse processo de vendas estruturado, você começa a entrar em novos nichos, novos produtos, novos perfis de cliente e assim por diante. Tá? Alguns pontos de atenção aqui. Esse é o momento no qual você já inicia com os playbooks, ou seja, vou dar um exemplo de um playbook de vendas. Então, poxa, como é que são as etapas de venda? Quais são os pontos que podem ser discutidos? Quais são as ferramentas utilizadas? Quais são as pessoas ou o perfil de pessoas que devem ser contratados para cada etapa? E assim por diante. Então, o playbook é basicamente um guideline do que você precisa fazer, do que uma pessoa precisa fazer para colocar essa máquina para girar, né? Para fazer esse negócio acontecer. Então, aqui no Darwin, por exemplo, a gente tem alguns playbooks da aceleração, no qual a gente tem o bootcamp, vários bootcamps. Então, a gente tem playbook no qual diz para uma pessoa que acabou de pegar esse playbook como ela deve fazer o bootcamp, quanto tempo que demora, quais são as informações que ela necessita, quais são as pessoas que ela pode convidar e assim por diante. Então, só para te dar um exemplo. Outros pontos de atenção, aqui já questões de KPIs e metas são coisas comuns, então no momento de tração eu trouxe ali da questão de importância de você já ter um acompanhamento desses números, dessas métricas, desses KPIs. Aqui já é algo que você realmente necessita estar acompanhando, seja diariamente, seja semanalmente, seja mensalmente ou trimestralmente, de acordo com cada métrica, né? Então, métricas financeiras, a sua equipe de finanças, administrativo financeiro, eles vão ter ali, seja o que eles devem acompanhar mensalmente, seja o que eles devem acompanhar diariamente. Tá? E por último, aqui é um momento no qual vocês vão ter uma alta demanda de contratações, então
como eu falei, é super importante vocês terem estruturado playbooks para que quando as pessoas, ou até mesmo treinamentos, para que quando as pessoas entrem, que elas consigam ter uma rampagem muito mais eficiente e mais rápida. Alguns erros comuns dentro desse momento. Bom, falta de acompanhamento de KPIs, falta de acompanhamento de métricas financeiras e, como consequência, run out of cash, né? Então, não ter dinheiro. Como eu falei também, muito dessa etapa a questão de você inflar o seu negócio e não conseguir atingir as metas pré-estabelecidas. Uma das questões também que eu não abordei aqui, mas que é super importante falar, é que, por vezes, você tem uma equipe de 5 pessoas de vendas, que você está dando o resultado X, e o empreendedor ele tem a ilusão de que se eu fizer dobrar o número de pessoas, então eu vou colocar 10 pessoas, eu vou fazer 2x. Geralmente essa conta não acontece, é inversamente proporcional, ou seja, 10 pessoas vão performar pior do que 5 pessoas, 20 pessoas vão performar pior do que 10 pessoas, ou seja, o teu resultado por pessoa ele tende a diminuir de acordo com a quantidade de pessoas. Isso devido a vários fatores, tanto pessoais de cada indivíduo, como também da organização em si, pelo fato de ser uma gestão mais complexa. Tá? Bom, questão de investimento aqui. O que os investidores realmente avaliam nessa etapa são as métricas de crescimento. Então, provavelmente, se você já teve algum investimento anterior, você já validou que a sua equipe é boa, já validou que existe um mercado específico. É lógico que o investidor também vai ver isso, mas ele também quer ver as suas métricas de crescimento, seus KPIs e assim por diante, né? E aqui a gente já começa a entrar num jogo de Venture Capital, então um jogo já institucional no qual vai fazer uma série A, uma série B, uma série C, assim por diante, né? E eventualmente chegar no momento no qual você vai ter um investimento de algum private equity ou até mesmo fazer o IPO. Então isso é longuíssimo prazo, a gente está falando aqui depois da ideação, depois da validação, depois da tração, eu acredito aí que a empresa já teria uns 3 a 4 anos de idade para estar num momento de escala. Isso em questão brasileira. Em questões americanas, a gente vê empresas que fizeram uma redução abrupta desse tempo, né, desse timeline, que conseguiram captar suas rodadas de série A, série B, série C, num período muito mais curto. Tá? Como dicas e boas práticas, foco em crescimento acelerado. Agora você já tem todas as informações necessárias, já tem seu playbook, já tem sua máquina de vendas, então é um foco em crescimento. Desenvolvimento principalmente da equipe, como vai ter provavelmente várias pessoas entrando a todo momento, é super importante que você tenha isso estruturado, né, que consiga reduzir ao máximo a rampagem de qualquer pessoa que vai entrar. E por último, você entra num fundraising mode, né? Então numa etapa de captação de investimento contínuo, no qual você, beleza, captou para 18, 24 meses agora, mas posteriormente, se você quiser, se você tiver gerado resultado, você quiser manter esse resultado de crescimento, você vai ter que captar novamente. Bom, pessoal, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu acabei passando um pouquinho do tempo. Só queria ver se tem algumas perguntas aqui, se caras têm. Então vamos pegar aqui. O que seria um MVP aceitável? Pode realmente ser simples ou precisa já ter um certo nível de desenvolvimento? Então aqui foi o pica-pau, aqui eu não sei como é que é o nome desse cara, Multi 8000. Bom, o que seria um MVP aceitável? Na realidade, eu já vi MVP sendo Excel, já vi MVP sendo uma landing page, né? Só para te dar um exemplo, tem uma empresa de 2 amigos meus que se chamava Decora. Eles foram vendidos por 100 milhões de dólares no ano passado. Qual que foi o primeiro MVP deles? O que eles ofereciam era um projeto arquitetônico ou de decoração
sob demanda online, né? Então o MVP deles foi basicamente uma landing page no qual você preenchia as informações que você queria. Eu quero um projeto de um quarto, de bebê, masculino, enfim, algumas informações que eram necessárias. Quando clicava, ia para a próxima página de preenchimento dos dados, né? E a última página era a página de preenchimento do cartão de crédito ou de efetuar o pagamento, né? Então, o MVP deles foi exatamente até o momento no qual a pessoa preenchia as informações de efetuar o pagamento e quando ela clicava, como eles não tinham mais nada por trás, ela recebia uma mensagem de que ainda está em desenvolvimento isso daí, obrigado pelo seu interesse, a gente vai retornar assim que tiver essa oferta. Então esse foi o MVP deles para primeiro validar essa demanda. Enfim, depois alterou completamente o modelo de negócio deles e tudo mais, mas por início foi esse o MVP deles. O que eu quero dizer com isso o cliente ele está vendo o resultado, né? O que você tem atrás da cortina pouco importa para o cliente, como você vai gerar esse resultado, não sendo nada ilegal, ilícito, tá tranquilo porque o resultado é o que o cliente quer, né? Então, um MVP pode ser algo tão simples quanto um Excel ou quanto uma landing page, um site simples, um formulário, tá? Adriano perguntou aqui se o material vai ser compartilhado, depois eu posso deixar para o pessoal aqui da BS para compartilhar o link. Vamos ver. Eu não estou conseguindo acessar os outros. Qual a hora de procurar uma aceleração? Qual é a hora de procurar uma aceleração, Ana Luísa? Luísa Zambrana. Luísa Zambrana. Qual a hora de procurar uma aceleração? A hora de procurar uma aceleração é no momento no qual você tem já minimamente uma MVP operando, ou seja, você já não necessariamente tem clientes, é lógico que quanto mais clientes você tiver, melhor vai ser para a gente avaliar já essa oportunidade, mas a ideia é que você já tenha alguma coisa que está rodando, né? Um MVP simples já é o suficiente, tá? Como eu falei, na etapa de ideia é muito difícil a gente avaliar isso daí porque o mais importante é a execução, né? Ideia a gente recebe centenas todo mês, então o mais importante é a gente ter um mínimo de indícios de que existe uma oportunidade de negócio ali e assim a gente pode aportar tanto capital como valor intelectual, seja com a gente, com a nossa experiência, com a nossa rede de contatos e assim por diante. Que mais ele tem? O T. Dantas falando, realizar vendas B2B é mais fácil. Temos até o livro do Aaron Ross falando receita previsível. O problema é no modelo B2C. Qualificar e interagir é uma dificuldade por N motivos. Aí a pergunta é, como abordar os clientes e fazer com que eles possam interagir? Modelo B2C, como abordar clientes e fazê-los interagir. Poxa, isso é difícil, hein? B2B geralmente é um modelo mais fácil, porque é um modelo no qual já tem bastante conteúdo, bastante técnica. A receita previsível é um bom exemplo desses. Mas para B2C, o que eu posso dar de dica é você entrar... Geralmente o B2C é marketplace, e-commerce e assim por diante. Como envolve o usuário final, pode envolver tanto a questão de desejo, né? Ou seja, poxa, eu quero isso daí porque eu quero me demonstrar, eu quero fazer alguma coisa, ou a questão de utilidade desse produto, né, que é melhor do que ele já tinha anteriormente, tá? A pergunta sobre como abordar os clientes e fazer com que eles possam interagir, aí você vai entrar já numa discussão de canal, de estratégia de vendas, né? O que é muito legal fazer, que eu gosto, é encontrar comunidades que tenham o perfil do cliente que você deseja ofertar. Comunidade do Facebook, Instagram, tem WhatsApp agora cheio de comunidades, fóruns, enfim, verificar aonde essas pessoas, esses perfis de pessoas se encontram para que a partir disso você consiga chegar a eles e inicialmente ofertar o que você tem, mas já com uma abordagem de como aprender, de como
entender melhor se o que você tem é realmente útil. Tá, Dantas? Tem mais alguma coisa? Marcos Antônio, sobre B2G. Poxa, aí você pegou na ferida, Marcos, porque B2G é um negócio que eu, sinceramente, não gosto muito. Tá? B2G é para governo. Por que eu digo isso? Porque geralmente o governo tem uma questão inteira de licitações no qual você necessita, a partir de um determinado valor, você necessita que toda a compra seja feita por meio de licitações, né? Então, abaixo desse valor, se eu não me engano, são 7 ou 14 mil reais por mês que podem ser abaixo fora de licitações, compras fora de licitações. Tá? Isso daí tem uma mudança muito drástica de governo a governo. Tá? Então, eu tento sempre, quando faço mentoria, tirar esse viés de B2G e tentar encontrar algum outro caminho para B2C, B2B e assim por diante. Porque, como a gente sabe, o governo ele é muito instável, ele tem seus desejos particulares e isso fica muito fora do controle dos empreendedores. Né? Então, enfim, é uma questão pessoal minha, é uma opinião. É lógico que tem negócios aí que estão dando certo com B2G. Por exemplo, a SoftPlug de Florianópolis é uma empresa de tecnologia que oferta para o governo, para vários níveis de governo, e é uma empresa enorme, tem mais de 1.000 funcionários e assim por diante. Né? Mas se eu pudesse dar uma recomendação, eu tentaria evitar ao máximo. Tem mais alguma coisa, gente? É bom. Não. Pessoal, é isso. Vamos encerrar por aqui. Queria agradecer. Deixa eu só compartilhar o último slide aqui com alguns conteúdos. O Thiagão colocou aqui. Alguns conteúdos só para vocês terem como referência. O site da ABS Startups, do Darwin e do Startup School tem vários conteúdos sobre startups, sobre modelos de negócios, sobre investimento e assim por diante. Super indico, inclusive a newsletter de todos esses. Podcasts, o Darwin tem um podcast chamado Hey Ho, Let's Grow, que é um podcast no qual a gente entrevista empreendedores e traz conhecimento prático do que eles fizeram dentro dos seus negócios. Então é bem interessante. Da mesma forma, o Like a Boss e o Playbook, que são 2 podcasts que eu super indico e escuto muito, no qual também trazem empreendedores aí para discutir e compartilhar um pouco da experiência e do que aconteceu com eles. E alguns livros, o primeiro clássico, Lean Startup, mas eu acredito que o mais importante ainda entre esse Lean Startup e o 4 Steps to the Epiphany é o segundo, no qual ele demonstra como você consegue validar a sua ideia, como você consegue tirar os falsos positivos de cima da mesa e, enfim, aprender com os erros de vários outros que captaram muito dinheiro e não conseguiram ir para frente. The Hard Things About Hard Things, que é do Ben Horowitz. Eles hoje são investidores, a Andreessen Horowitz, e eles investidores americanos, e ele conta na prática tudo o que aconteceu no negócio que eles ajudou a fundar, que eles inclusive fizeram um IPO nos Estados Unidos e todos os altos e baixos, todos os desafios, todos os problemas que eles enfrentaram dentro disso. Então uma leitura super importante para todo empreendedor. Os últimos 2, High Output Management e Extreme Ownership, eu indico mais por questão de liderança, por questão de gestão. O High Output Management, ele é um livro excelente, no qual você vai ter boas práticas do Andrew Groove, no qual ele fala desde questões de como dar feedback, como você estruturar a sua equipe, a sua operação, como você se comportar ou como você conduzir uma reunião. Então é um livro muito bom, excelente mesmo. E o Extreme Ownership, ele é de um ex-SEAL norte-americano, no qual ele também traz táticas e estratégias que foram utilizadas em campos de batalha, no exército em si, para o mundo corporativo. Então é uma aula de gestão também extremamente interessante.
Pessoal, vamos encerrar por aqui. Depois eu acho que o pessoal da ABS vai compartilhar o material com vocês. Queria agradecer mais uma vez, indicar novamente para que vocês compareçam no case, vai acontecer 28 e 29 de novembro. O Darwin vai estar lá, a gente vai estar com o stand, então todos os empreendedores aí que têm interesse também em investimento, em aceleração, podem vir falar conosco, que a gente vai ter o maior prazer de conversar com vocês e quem sabe a gente se tornar sócio aí no curto prazo. Tá bom, pessoal? Era isso que eu queria falar. Obrigado aí, turma, e até a próxima.